Programa Heloísa Pedrosa começando agora e diretamente aqui do estúdio com uma entrevista sobre comunicação com uma comunicadora. Sabe aquela pessoa que conta a história das pessoas? Então ela é cheia de história, não só das pessoas, mas hoje ela vai contar a história dela. Juliana Rangel, seja bem-vinda. Oi, Elô, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conhecer o seu espaço, o seu estúdio. Muito bacana e estar aqui com você, né? Muito obrigada. Ju, só de agência são 10 anos. Mas de carreira já 30? 30. Uau! Toma formal toda noite, gente. Comecei com 15 anos de idade no rádio, né? Minha grande paixão. E aí fui construindo, né? Do rádio, passando para jornal impresso, depois fui fazer faculdade, aí fui um pouquinho para TV, assessorias. E a hora que eu vi, estava com a minha agência. Ju, é interessante conhecer sua jornada. A gente teve a oportunidade uma vez de gravar era um programa com Afonso Diniz, que era Os Sabores do Sucesso. Eu nunca esqueço desse programa. O que você cozinhou aquela vez, Juliana? Que eu lembro cozinhar até hoje, porque eu tinha voltado de São Paulo e eu tinha feito uma imersão gastronômica, uma experiência gastronômica com a Nespresso. Isso. E eles fizeram lá uma harmonização com cafés e eles fizeram uma carne que ia capim... Gente, como chama? Que faz chá, agora que faz tanto tempo, né? É uma erva, capim, não sei... Olha, eu nem lembro mais, gente. Capim-limão? Não era capim-limão, mas é dessa linha. E aí eu fiquei encantada com aquela carne. Eu falei, meu Deus. Aí quando o Afonso, logo na sequência, surgiu o convite da Elô e do Afonso. Falei, tá, vou cozinhar, vou fazer essa carne. E aí eu lembro que eu levei, a gente comprou todos os ingredientes e a gente foi uma delícia, né? Foi conversando. Era muito gostoso aquele formato. Nossa, eu tava no Jornal Cidade ainda nessa época. Jornal Cidade, exatamente. Naquela época eu nem imaginava que aquele programa era um piloto de alguma coisa que eu não tinha muito claro. Era a coach que estava ali. Era a Heloísa Coach, ainda, né? Que já era comunicadora, que né? Que estava ali junto com o Afonso Diniz, que trabalhava com gastronomia, eventos, né? Sim. E essa junção era levar um convidado que tinha que cozinhar e bater papo. Já faz um tempo já, mas eu assisti, tem no YouTube até hoje. Tá no YouTube, tá no Facebook também. Não apagamos não, continua lá, é a história. Ju, toda história tem um começo, né? E você fala muito bem dos seus, desde os 15 anos. Para com isso, que isso dá problema hoje em dia. Era menor aprendiz, era estagiária. Nossa. Como é que você explica isso com 15 anos já trabalhando com comunicação? Com 15 anos, eu lembro que foi o meu primeiro trabalho, assim, eu pagava para trabalhar, né? Mas porque eu queria fazer rádio, eu era louca para locução, louca por rádio FM. E eu lembro que na época começou aquela onda de rádio comunitária e abriu uma rádio em Barrinha. E eu morava em Jaboticabal na época. Legal, as histórias. E aí eu fui um dia para Barrinha, eu fiquei encantada com a rádio e eu conheci o dono. Aí eu falei assim para ele, deixa eu trabalhar na sua rádio? Ele falou, mas como assim trabalhar na minha rádio? Eu falei, eu venho fazer locução, me dá um horário. Só tenho domingo, 8 horas da manhã, eu venho. Olha aí. E aí eu comecei, pois eu pagava a passagem do ônibus, ida e volta. Eu trabalhava de segunda a sábado numa lojinha que era fundo de quintal, vendiam coisinhas do Paraguai, no bairro mesmo. E de domingo, que era o meu dia de descansar, eu acordava 6 horas da manhã, eu pegava o ônibus 7 horas para estar lá por volta das 7h30, fazia a locução das 8 ao meio-dia e voltava no ônibus da 1 para Jaboticabal. Só que eu voltava feliz da vida, porque eu estava realizada. Tipo, eu estou fazendo o que eu gosto. Aí, no entanto, foi depois as coisas foram acontecendo. E aí foi onde eu comecei a entrar mesmo na comunicação. Mas primeiro com o rádio. O rádio foi a minha paixão avassaladora e que me fez entrar na comunicação. Gente, e a sua mãe, seu pai? O que achava disso? Nem sabia. Não tinha isso, não. Como é que chama? Menor não pode trabalhar. Qual é o nome do pai e da mãe? Joaquim e Ângela. Seu Joaquim e Dona Ângela, vocês sabiam disso depois? Ficaram sabendo? Mas era bom, porque eu tava saindo pra trabalhar. Eu não tava saindo pra... É a mentalidade pra daquele alguma momento. outra coisa, né? É assim. E a gente vem de uma época que a gente começou muito cedo, né, Alô, a trabalhar. O mundo era mais simples, né? Eu fui pensando babá assim. com 14 anos. Gente, 14 anos eu cuidava de uma criança cuidando de uma criança de 2 aninhos de idade.
Por quê? Porque eu queria ter meu dinheiro. Sim. Eu queria comprar minhas coisas. Intraempreendedora, né? Exato. Já estava fazendo o seu Com movimento. 14 anos. E tava tudo bem. Bom, e aí nessa história toda, Ju, eu sei que tem história. Conta pra gente um pouco de história. Como é que era essa locutora que de repente estava lá na rádio de domingo? Você ouvia a gente pedir música, falar? Como é que é? Eu falo Conta que essa era a melhor época do rádio. Não que hoje não seja, no sentido da ilusão e da fantasia que o rádio traz. Por quê? Uhum. Nesta época, você não tinha câmera, webcam em estúdio. Nada disso, era não raiz, tinha né? rede Você só social ouvia. para você saber Só como ouvia era a cara cara. do locutor. Então você criava toda aquela fantasia. E isso era muito encantador no rádio, porque eu lá fazendo locução, então as pessoas ligavam para pedir música e ao mesmo tempo, como que você é? Aí eu falava, na época era morena, né? Eu tava loira. Eu sou morena, não sei o quê. Mas quantos anos você tem? 15? 15 anos. Mas a sua voz parece voz de 30 anos. Eu falava, não, eu tenho 15. E era muito legal. Uhum. E assim, e eu falo que o rádio também, ele era uma terapia para muitas pessoas. Porque quando eles conseguiam falar com a gente, eles se abriam. Então, os ouvintes contavam suas histórias. E aí, às vezes, por exemplo, às vezes 4 horas de locução. Tudo bem que não era ainda tudo no digital. Então, a gente que colocava as músicas. Eu peguei a fase do CD, eu peguei a fase do MD, que era desse tamanhozinho quadradinho, que a gente colocava. Fase da internet do computador foi quando eu estava saindo do rádio locução que começou a chegar. Então, eu não peguei essa fase mais rápida, mais prática, né? Então, você tinha lá que colocar o CD de música, intercalava com a vinheta e já jogava o outro CD. Já era quase um DJ, né? Era bem que um DJ, verdade. Isso mesmo. E nesses intervalos, tocando uma música ou outra, a gente conversava com os ouvintes. Aí a gente ouvia as histórias, a gente dava conselho, a gente ficava familiarizado. Conta uma pra gente, daquela que você não pode dar o nome da pessoa, mas pode contar a história. Ai, tem tanto. Alguém perguntou se devia terminar com o namorado, largar o marido. Ai, olha lá, quanta história, tá? Teve fluindo. uma... Deixa eu lembrar. Faz tanto tempo, mas teve uma história... Tinha uma pessoa, na verdade... Nossa, essa daí eu vou contar. Era um rapaz... Nessa época eu fui trabalhar com rádio em Plandura, Minas Gerais. E eu já tinha 18 anos, 19 anos. E tinha um rapaz que ele se apaixonou por mim. Ah lá. E ele me ligava todos os dias no meu horário. E ele ligava para me falar poesias. Olha que E aí ele incrível. falava poesias fora do ar, né? E quando entrava no ar era como se não tivesse nada acontecendo. E ele me conhecia, porque como a cidade não era tão grande, então ele ia na rádio, ele mandava flores, e aí ele ligava, ele falava, hoje eu tenho uma poesia nova para você. Ai, que incrível. Ele falava que ele escrevia. E aí ele... Como é que fala quando você... Tem um nome, não é fala? Declama. Declama. Ele declamava as poesias no telefone. E falava, nossa, muito obrigada. Ele fala mais um pouquinho para ouvir sua voz. Que Você vê como história. mexe, né? Olha aí. E ele se encantou com a minha voz na época do rádio. E trabalhou com todo esse imaginário. Bom, depois a gente vai ficar sabendo nos bastidores o que aconteceu. Não precisa contar tudo aqui, não, que é uma mulher... Mas não aconteceu nada. Tipo, não evoluiu. Eu tinha 19 anos. E, tipo, imagina. Aí eu já conheço uma Ju Rangel no jornal Cidade, não é isso? Aliás, eu como coach me lembro de dia que ela finalmente me convidou para poder falar, né, do meu trabalho de coach. A gente vai fazer uma foto lá na Companhia Atlética. Sim. E aí, verdade. gente, saí no jornal, chiquérrima. Minha mãe tem esse jornal guardado até hoje lá legal em casa. Porque na época o jornal, na nossa época da comunicação, que hoje mudou muito, o jornal e a coluna social do jornal, que ainda tem hoje, você assina, agora... inclusive, mas hoje tem internet junto, mas naquela época não existia ainda muito a internet. Então, a gente só conseguia ver as pessoas na coluna social. Exatamente. Então, era uma coisa absurda, assim, de como as pessoas esperavam
a coluna para saber quem saía na coluna. Quem saiu? Olha, fulana estava em tal evento, saiu na coluna. É muito rico isso, é uma muito notinha gostoso. quente ali de um bastidor, um lançamento. Então, isso também era muito gostoso. Não que hoje não seja, mas mudou um pouco, porque hoje O a gente, acesso à 5 informação minutos, tá 1 minuto, diferente. tá lá uma foto, enfim, né? Eu acho que o que você traz, que naquela época foi muito marcante, é o que eu falei, pois minha mãe tem um jornal até hoje guardado. Então, eu acho que registro, que é uma coisa diferente da rede social. Ah, não, tá bom, a rede social não, mas gente, você não fica com aquele print guardado por anos, né, pra você tem que E é uma coisa entrar, que a né? gente tem muito fácil na mão da rede social e parece, é. como se a gente não desse valor. Eu já tenho, tá tudo arquivado aqui embaixo, ó, tá tudo... E quando você tem essa história sua da locutora, eu falei do jornal, eu sei que, aliás, é uma coisa muito importante da gente falar sobre como a gente tem que honrar os profissionais, né? Ju, muita gente às vezes chega hoje aqui, olha pra gente assim, quem é Juliana Rangel? Ju, você com certeza fez uma experiência em todos os meios, em todos os formatos de comunicação, não é? Passei por tudo. Fala um pouco de todos que você participou para a gente entender o seu potencial, o seu desenvolvimento e por isso o poder que ela tem, né, gente? Que isso mesmo, poder, a palavra é essa. Eu passei por todos, passei por TV também, passei o jornal impresso, minha grande paixão também, a escrita, né? Eu sempre amei escrever grandes reportagens, apuração, sempre gostei disso. Passei por assessoria de imprensa, passei por revista. Eu, quando vim para Ribeirão, estava no meu último ano de faculdade. Eu tinha um jornal na região, aí eu vendi ele para me firmar em Ribeirão, porque eu queria abrir mercado profissional em Ribeirão. E eu fui ser diagramadora da extinta revista Expressão. Olha aí! Eu diagramava, eu passava meus finais de semana com um freela, diagramação de revista, de jornal, na diagramação. Só que lá diagramando, eu sabia que eu ia ter espaço para escrever. Então, 2 meses que eu estava lá como diagramadora, eu já escrevia 3 matérias para revista, 4 matérias, saía para a rua no meu horário de almoço para apurar. Por quê? Porque eu queria escrever, eu queria atuar no jornalismo. E aí eu acabei passando por tudo um pouco. Eu fui, na verdade, conhecendo todas as áreas. Eu nunca falei não. Eu falo que é muito engraçado. Empreendedor é muito assim, né? Quantas vezes, até hoje, tá? Às vezes chega e fala, você faz isso? Faço. Aí a pessoa vai embora e eu falo, como é que eu faço isso? Mas eu vou fazer. E aí eu ia lá, eu entendia, eu me preparava e fazia. E assim você vai aprendendo outras habilidades, você vai expandindo, né? E isso me ajudou muito hoje com a minha agência, porque a gente tem um 360, a gente faz tudo. E é muito bom quando você tem essas multifunções, porque é um aprendizado, é uma evolução. Você não fica preso, a gente estava falando isso fora do ar, numa única área, de falar, se isso aqui der errado um dia, para onde eu vou? Não, eu vou para cá, vou para lá, vou para onde surfa, não, onde está melhor agora o mercado. E assim você vai. Bom, estou com Juliana Rangel hoje no programa Heloísa Pedrosa. Você está nos acompanhando num bate-papo, porque nós vamos estar aqui, nesse minuto, daqui a pouquinho, no próximo bloco, contando um pouco como é que já chegou esse legado de 10 anos de agência em Ribeirão Preto e Brasil, né? Brasil. E mundo, e tem né? internacional, tá no mundo. Já voltamos. Juliana Rangel, não vem enrolando não, já vai contando pra gente em números. Ai, meu Deus. Que história é essa? Sou péssima de memória, 10 anos de agência, mas no meio disso também esse pé incrível que você tem no IFA, que é a moda e que te leva para Nova York, passando, a gente fica lá, né? Olhando no Instagram e vendo aquilo tudo de maravilhoso que você vai viver. Vê como que... Duas coisas casando estão aí. E é engraçado, Elô, porque eu montei a minha empresa em 2016. E eu montei ela para fazer o evento do IFA, que foi no Taiwan. E na época a IPTV, eu trabalhava na IPTV, e quando eu apresentei o projeto para os donos, eles entraram de sociedade no evento, eu queria só um apoio comercial, de propaganda, eles falaram, não, nós vamos ser sócios do evento. Olha aí. E aí a gente fez em conjunto esse evento, e eu abri a empresa para fazer o evento de moda, e eu queria atuar na moda. E aí eu comecei na moda, então eu comecei com o evento IFA, que nós fizemos em Ribeirão,
Depois que eu fiz o evento, algumas marcas começaram a me procurar, fazer editorial de moda. Na época, o marketing do Instagram tava Tô bem começando, tímido, então não tinha ainda todo esse movimento hoje de venda, né? é Redes sociais e diferente. tudo, Aham. Então a gente começou a fazer um trabalho bem 100% moda, que sempre foi minha paixão, que eu descobri quando eu fui para a Coluna Giro do Jornal Cidade, que eu Uhum. descobri o universo da moda. Aí em 2017 eu pedi conta do jornal, da Rádio CBN e tudo mais, pra quê? Pra eu tocar 100% a agência. E já estava ali um mix, porque aí se vai um fala pro outro, começam a vir outras empresas. E eu nunca fechei portas. Falei, não, eu gosto da moda, mas eu vou atender restaurante, eu vou atender isso, eu vou fazer aquilo. E eu acabei construindo várias possibilidades de entrega de trabalho com a agência. Até cafeteria no meio disso eu sei Já que entrou. teve, né? Já entrou. Minha paixão por café se tornou um negócio. E aí, a moda, conforme a agência foi crescendo, o IFA também foi crescendo. Mas aí ele foi se transformando, que é o que a gente fala. Ele não ficou só no evento, ele foi transformado no portal de notícia, que hoje é nacional. As redes sociais a gente veio trabalhando um pouco timidamente, mas foi crescendo. E aí o IFA foi se tomando outros corpos, né? Com esse andar dos 10 anos dentro da agência, que aí foram surgindo negócios. Então, por exemplo, a gente fala, cobra semanas de moda, mas eu queria muito fazer Nova York, por exemplo, que é a semana de moda de Nova York. Incrível. E eu tinha muito esse sonho. Eu falava, cara, eu quero para uma semana de moda internacional. Como é que eu vou? Primeiro, eu vou como jornalista para cobrir tal. Fui em 2018. E quando eu voltei de lá, eu voltei assim, meu Deus, eu preciso estar toda semana de moda aqui. Fiquei louca em Nova York. Já conheci uma vez que tinha ido há muitos anos, mas para passeio. Mas quando eu voltei a trabalho, aquilo eu pirei. E aí eu falei, não, vamos ampliar os negócios. E aí eu comecei a pensar, eu preciso ganhar dinheiro com isso, né? Porque não dá para sempre, não é Nova York, você não vai daqui Barrinha. a Barrinha, né? Não, é Nova York. Então é a cidade mais cara do mundo para turismo. Uhum. Então eu precisava ver como que eu faria. Aí, em fevereiro de 2019, eu voltei. Eu já voltei na ideia de fazer mais relacionamentos para montar um projeto para levar mulheres para ter uma imersão durante a Semana de Moda. Uhum. Em setembro de 2019, eu levei 5 mulheres. Vendi o olha que pacote legal. dentro do lead mulher. Uhum. E nós fomos em 5 mulheres para Nova York, 5 dias de atividade. Que foi workshop, desfile, backstage, para que todas tivessem a experiência. Depois veio a pandemia, né? A gente retornou o projeto da imersão em 2022. Eu voltei sozinha para recuperar os contatos, mudou muita coisa após pandemia. 2023 ganhou corpo de novo a imersão. 2024, 2025, e aí explodiu e deu muito certo. Só que nesse meio tempo, com a imersão e com as minhas idas, né, 8 vezes em Semana de Moda em Nova York, começaram a vir muitos relacionamentos. Muito. E você sabe como a gente é comunicadora. Eu sou assim, eu tô no lugarzinho que eu chego, eu saio de lá com os 4 contatos profissionais, entendeu? E projeto já. Não, meu WhatsApp tá lá, bombando. E aí, eu falei assim, gente, eu preciso ampliar esse mercado. Então, com esses relacionamentos, começaram a surgir oportunidades. Ah, você trabalha com moda, você é do Brasil, você é jornalista, uma agência. Você faz assessoria de imprensa? Faço. Aí preciso me posicionar no Brasil. Aí eu comecei a trabalhar esse leque, abrir essas oportunidades. Então, a gente começou a prestar serviço de assessoria de imprensa para brasileiros que estão lá, mas que precisam ser posicionados no Brasil. Um deles é o Marcelo Costa. O Marcelo hoje, além de um amigo, parceiro, profissional, não só em assessoria que a gente faz para ele, a gente tem eventos que a gente faz junto. Setembro do ano passado, a minha agência fez o lançamento do livro dele em Nova York, que ele fez pela editora Senac, de beleza. Olha que incrível. Ele cuida de backstage das Semanas de Moda. Então, ele cuida de Nova York, Paris, Milão, Londres. Ele que assina as belezas e tem uma equipe de 400 profissionais pelo mundo. Nossa, que incrível. Ele é brasileiro. E aí a gente fez o lançamento do livro dele com o Senac lá. E no fim, eu falo que a hora que a gente viu, o evento que era desse tamanhozinho dentro da FIT, que era um evento, olha só, o primeiro evento nosso internacional. Eu falava, meu Deus do céu, eu tinha que fazer assessoria de imprensa, na minha equipe, né? Levar jornalistas e convidados para o evento, patrocinadores. A gente conseguiu até o espumante, patrocinador brasileiro, que a gente ganhou para o evento em Nova York.
E a gente organizou tudo. E no fim ainda, nós colocamos um desfile com a coleção 30 anos do Senac São Paulo Fashion Week. Então, no fim, nós colocamos São Paulo Fashion Week dentro desse evento da New York Fashion Week. Que incrível. E foi incrível. E aí, disso, muitas portas se abriram. Então, veio o Júlio César, também com assessoria de imprensa, que é um estilista nordestino, que tem ateliê em Nova York há 30 anos. E ele é incrível o trabalho que ele desenvolve, autoral, maravilhoso. E, assim, ele leva o Brasil para o mundo. Olha aí, que Isso é muito incrível. legal. Uhum. Então, a gente também fez um relacionamento muito especial e aí a gente começou também a trabalhar esse lado dele de assessoria. Agora nós também já estamos em evento com ele. De Nova York, que a gente começou a construir esse legado lá, deste ano, que era um projeto para 2027, eu acabei antecipando um ano, veio Paris, porque o Marcelo faz Paris, você tem que me acompanhar em Paris. Eu falo, Marcelo, isso era novembro, eu tenho 3 meses para comprar uma passagem, que é R$7.500 para Paris, hospedagem, ficar uma semana, deixar minha agência organizada com a equipe, tudo delegado para estar aí. Eu não consigo, tá muito em cima. Você vai vir, nós vamos dar um jeito. No fim, eu fui para a alta costura de Paris, mesmo. porque ele me indicou uma cliente lá da Bélgica, que fez um desfile maravilhoso, que é brasileira também, a Tainá Caissara, que ela é modelo internacional, ela tem a marca, que ela faz bordados à mão, de muita qualidade, feito por caiçaras de Paraty. E leva para a Europa, só vende na Europa as peças delas, as joias. Ela fez um desfile incrível numa galeria de arte, aí a gente fez toda a assessoria de imprensa dela, levamos jornalistas que já estavam na alta costura de moda para o desfile dela. Fizemos todo esse trabalho de posicionamento dela no Brasil. Inclusive, ela é uma cliente que seguiu com a gente até agora junho, ela deu uma pausa porque ela volta em setembro com a Pret-à-Porter, que ela estará por aí. Nós finalizamos agora o trabalho dela para... a gente fez um vlog com ela na Semana de Moda para a CNN. Nós produzimos todo esse trabalho para a CNN e foi um trabalho incrível. Então você vê como portas vão se abrindo, muito. as coisas vão se acontecendo. E agora eu tô num outro projeto agora, eu não posso falar ainda. Ai, meu Deus. Mas eu posso só adiantar que envolve a Hebe Camargo. Que incrível. O legado dela de 100 anos. E a gente está num projeto muito legal com o filho dela, que nós vamos transformar isso também internacional, Muito com incrível. evento, com uma série de coisas. E que veio de todos esses relacionamentos e portas que vão se abrindo, né? Gente, tudo isso para 10 anos. Imagina você fazendo 20. anos. Onde estaremos? Aposentada. Aposentada. Você vai aguentar, Juliana? Nunca. Aposentada. Nunca. Estarei em Nova York, mas estarei em Nova York sentada numa esquininha, tomando um café e vendo tudo que eu já fiz e só olhando. Nossa, eu já fiz isso, já fiz... Não, mentira, a gente não é assim. Não aguenta, não para. A gente não é assim. A gente não para. Não, a gente não para. Ju, nesses 10 anos, então, muita história, de muitas dessas histórias eu vejo muito empreendedorismo. Mas vai contando um pouco como é que você está desenhando essa próxima década que a agência vem aí, com certeza. Eu desenho ela, eu falo que eu fico em 2 vertentes. O regional, que eu amo hoje os clientes que eu tenho em Ribeirão Preto e região, e isso eu não abro mão, Elô. Eu gosto do contato, do intimismo, até mesmo das coisas às vezes menores, mais singelas. Eu gosto do que eu tenho isso dentro da agência, e eu não abro mão. Mas também o internacional. O internacional não tem jeito. Eu falo que tem aqueles memes que a gente vê na internet, às vezes de novela, só tá em ponte aérea. Não, eu tô saindo de Paris, tô voltando de Nova York, agora eu tô indo pra Milão. E ai, que saco, ter que ficar no aeroporto, com mala, esperar voo, cancelou voo. Quero estar nesse problema, vamos dizer assim, né? Esse é um problema incrível nesse problema, ter. Entendeu? Incrível para ter. Mais e mais. Esse é o nosso projeto que a gente construiu em 10 anos, uma história muito consolidada. Sou muito grata por tudo, por todos os parceiros, colaboradores que passaram com a gente nesses 10 anos. Mas a gente, eu penso, eu tô aqui, eu já tô pensando lá na frente, muito lá na frente. Muito legal isso. Sempre fui assim, é igual eu falo, ditado, você já tá sonhando, então sonha alto. Porque sonhar pequeno, sonhar alto é a mesma coisa. Então eu sonho muito alto. Eu olho e falo, nossa, Nova York, agora entrou Paris. Eu falo, nossa, mas e se entrar Milão? Nossa, mas nesse evento dá pra fazer isso? A hora que eu vejo, eu já tô sonhando
20 coisas a mais do Tá que eu no já meio, consumi né? ali. Tem que fazer uso desse momento, né? Exato, é. Ah, Ju, eu fico muito feliz. O programa ficou pequeno pra gente bater papo, porque não deu nem pra extrair tanta história, mas ela trouxe muito do legado. Ju, eu te desejo, né, que você continue com esse momento do seu empreendimento, né? O que eu sempre admiro, né? Eu falo que aqui no programa eu gosto de dizer que eu sou entusiasta de Ribeirão Preto, né? Não sou filha de Ribeirão Preto, mas tenho meus filhos de Ribeirão Preto, né? Que eu digo que você continue fazendo a cidade de Ribeirão Preto, que é um polo onde você está inserida, embora não Nossa seja cidade do nascida, né? Mas é a sua coração, cidade do né? coração Eu também, amo que aqui. ela ecoe, né? Em Milão, Nova York, Amém. né? É muito incrível. É muito importante saber o quanto você está construindo como a gente chamou a palavra, legado, mas não só isso, você está inspirando, porque você faz coisas que são absolutamente novas pela sua capacidade de ser E só para fazer um visionária. complemento, sabe o que é legal? Ontem eu fiz uma palestra na UNAERP para novos estudantes, estão começando agora a faculdade. E eu falei muito isso, eu gosto de chacoalhar eles, assim, que eu falo, vocês não fiquem pensando que vocês vão entrar numa redação, ficar sentadinhos escrevendo um texto para uma revista. Eu vou mostrar para vocês o leque de oportunidades que a sua faculdade vai te trazer, que o jornalismo. E eu comecei a Olha que contar. E legal. no final, eles vieram todos. Sério, eu pensei, eu vou fazer isso. Olha, é legal, dá para fazer aquilo. Isso, a gente tá aqui para isso. Eu falo, Futurologia. exato, e deixar nosso legado, fazer a nossa parte. Eu acho que esse é um diferencial na sociedade, né? É isso Inspirar aí. outras pessoas, aprender sempre, porque a gente aprende todos os dias, então a gente nunca sabe tudo, sempre está em aprendizado, evolução. E eu acho que é isso. Isso me deixa feliz, sabe? De olhar e falar, isso, bora, vamos fazer, vamos, Isso vamos. aí. Ju Rangel, parabéns. Obrigada, Elô. Portal, agência, projetos em moda, levando o Brasil para o exterior e que o céu não seja o limite. Amém, para Combinado? nós. E parabéns também você. Te Sucesso, acompanho de querida. muitos anos, É desde a sua verdade transição também. de Ah lá. coach para comunicadora. Sempre te admirei também Muito como obrigada. empreendedora, seu profissionalismo. E te ver também crescendo. Esse estúdio tá lindo, maravilhoso. Obrigada. Que você também está transformando nas redes sociais, trazendo. Parabéns. Muito obrigada, Ju. Que a gente continue fazendo da comunicação esse lugar que a gente tanto gosta Exato. e fazendo você que está nos acompanhando gostar cada vez É. mais do mundo, né? Das notícias, É das isso aí. novidades. Um beijo. Sucesso para você, Obrigada. nesses 10 anos, Ju Rangel. E o programa Heloísa Pedrosa vai parando por aqui com essa história de uma mulher que conta a história dela, que é uma história de Ribeirão Preto para o mundo, viu? Juliana Rangel, siga.